falando da relação entre um plano de ação global e estratégias locais, como a forma de se chegar a comunidades mais saudáveis e solidárias e que permitam às pessoas serem mais ativas fisicamente. Eu falava do contexto, repetia o que dizia a quarta recomendação, listei as lições preliminares que nós temos em relação ao que está acontecendo na pandemia, citando que nós devemos sempre estar preparados e responder com rapidez, nós, principalmente governos, ministérios e secretarias de saúde. E falava, por último, que, lamentavelmente, o princípio da farinha pouca e meu pirão primeiro ainda prevalece em muitas situações, como nós estamos vendo agora na questão da vacina, que não é suficiente para todo o planeta. Então, naturalmente, países mais pobres e em desenvolvimento são os que são menos privilegiados nesse momento de, eu diria até, de desespero diante dessa pandemia. Então, a Organização das Nações Unidas fez esse levantamento, aí vocês têm a imagem da capa desse trabalho divulgado em janeiro de 2021, e que trouxe, entre as principais sugestões desses mais de 1,5 milhão de respondentes, a ideia de que devemos urgentemente fortalecer a solidariedade entre pessoas e nações. E que a solidariedade, nós sabemos, tem por base a cooperação, a identidade entre seres, o senso de comunidade e uma interdependência natural, seja entre pessoas, entre comunidades ou entre países, né? Então, esse é um valor que se deveria incentivar na família, na escola e no trabalho. Isso é tema de aula, como deveria ser também o ciclismo mencionado pelo Maurício há pouco, né? Então, a solidariedade como valor cultural, ela representa, em síntese, perceber-se em relação simétrica com os demais, comprometer-se com o outro e atuar sempre na construção de uma sociedade mais justa e menos desigual. Eu vi esses dias uma campanha da Associação dos Professores da Universidade de Santa Catarina, que coloca lá nos seus cartazes uma frase muito interessante. A vacina contra a fome é a solidariedade. Então, neste momento, a solidariedade, sem dúvida, ganha um destaque muito grande. Nós temos visto esse dilema no século XX e agora no século XXI, entre a predominância do que nós chamamos de humanismo e daquela ideia de que somos um só no planeta. Quando o homem com excesso o centro das atenções, nós vemos que o egoísmo, a degradação ambiental e a desigualdade acabam tomando conta e prevalência sobre princípios e características como a solidariedade, o desenvolvimento sustentável e a justiça social, né? Todo mundo conhece e tem acompanhado essa lista de 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável, com uma data, a meta de 2030. Muitas dessas coisas, como a erradicação da pobreza, da fome, uma educação de qualidade, a redução de desigualdades e a questão da saúde de qualidade, acabam sendo comprometidas por essas mudanças no século XXI, decorrentes da pandemia. Então, aquilo que nós gostaríamos que acontecesse em 2030 pode, de certa forma, estar comprometido a partir dessa situação global da pandemia, né? A própria Organização Mundial da Saúde coloca que investir na promoção de atividades físicas pode, sem dúvida, contribuir com diversos objetivos, desses que eu mencionei, para o desenvolvimento sustentável em 2030. E a atividade física é a razão
dessas nossas conversas, desses nossos seminários. Então, em 2018, até como uma consequência do que foi proposto em 2015 como Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a Organização Mundial da Saúde lançou esse Plano Global para a Promoção da Atividade Física, lançado, como eu mencionei, em 2018, também como data limite 2030. E o que eu quero conversar com vocês nos próximos minutos é exatamente em função do que está acontecendo na pandemia. Será que esse plano global permanece com suas metas e viabilidade? Eles estabeleceram 4 objetivos estratégicos, 20 ações principais, e essa aplicação, que deve ser global, precisa respeitar características regionais e locais. Então, a visão geral desse plano é de se ter pessoas mais ativas em um mundo mais saudável. Eu não tenho dúvida de que essa visão permanece. A missão foi colocada como sendo a de garantir o acesso a todas as pessoas a locais seguros e oportunidades diversas para serem fisicamente ativas, como um meio de promover a saúde individual e comunitária, né? E também como um fator que influencia o desenvolvimento econômico de todas as nações. Agora, a meta, que era de reduzir em 15% a prevalência global de inatividade física em adultos e adolescentes até 2030, é uma meta que eu, particularmente, considero prejudicada muito em função do que vem acontecendo nos últimos 2 anos, né? Então, o objetivo 1 desse plano global para a promoção da atividade física fala em criar sociedades ativas, com normas e atitudes positivas em todos os segmentos da sociedade, buscando conscientizar acerca dos benefícios regulares. Eu resumiria esse objetivo dizendo que nós precisamos educar para uma cultura promotora de saúde e bem-estar, seja na família, seja na escola, seja no ambiente de trabalho. O segundo objetivo fala em criar ambientes ativos, que foi o tema central do que o Maurício discorreu. A busca por espaços e locais disponíveis a todos, a equidade no acesso a locais seguros nas comunidades para a prática regular de atividade física. Então, o que é que se busca? Se busca facilidade, segurança, relevância e efetividade. Então, quando se fala em construir ou melhorar uma ciclovia ou uma ciclofaixa, nós temos que ver se ela tem realmente relevância e efetividade na vida daquela comunidade, para que não se tenha, como acontece em Florianópolis, em alguns locais, ciclovias vazias, porque elas não levam a lugar nenhum, não conectam pessoas e lugares. Então, é um desperdício de investimentos que se fazem nessa área. O terceiro objetivo do Plano Global para a Atividade Física, proposto pela Organização Mundial da Saúde, fala em criar pessoas ativas, favorecendo um aumento de programas e oportunidades, sempre inclusivo, incluindo indivíduos, famílias e comunidades. Ou seja, temos que ampliar oportunidades, garantir o prazer, que esteja dentro do nível de competência de cada um e que haja suporte social. Bom, o quarto objetivo fala em criar sistemas ativos. Precisamos de investimentos, precisamos aumentar a atividade física e, ao mesmo tempo, trabalhar para reduzir comportamentos sedentários, buscar parcerias e mecanismos de financiamento, ou seja, estratégias transversais, multissetoriais, mais investimento e a pesquisa tão necessária para se conhecer a realidade e se propor mudanças nessa realidade a partir de evidências, né? Uma coisa que eu destaco nesse plano é a importância que é dada à educação física escolar. Lá se menciona que uma educação física de qualidade
e um ambiente escolar apropriado podem desenvolver atitudes e hábitos promotores de estilo de vida ativos e saudáveis, não só no momento em que essas crianças e jovens estão na escola, mas no futuro também, como a gente almeja, né? Em síntese, e obrigado pela paciência, um grande desafio para o século XXI é desenvolver uma cultura promotora de estilos de vida ativos e saudáveis, em comunidades solidárias. Para isso, é preciso criar uma cultura que valorize a atividade física, a saúde e a solidariedade com uma abordagem sistêmica, porque não existem, as pesquisas nos mostram, soluções mágicas, isoladas e efetivas. Trabalhar com a promoção de uma nova cultura nas comunidades envolve uma visão ampla e sistêmica. E eu não tenho dúvida de que tudo isso começa com educação de qualidade. Nós sabemos que essa transversalidade, essa ampliação dos atores que vão estar envolvidos nessas mudanças comunitárias, nessas mudanças de cultura, elas se justificam na questão da inatividade física, porque, vejam vocês, os fatores que favorecem a inatividade física são de múltiplas origens. Os próprios padrões de transporte, o uso da tecnologia, a urbanização, muitas vezes descontrolada, questões socioculturais e até religiosas, às vezes, a falta de oportunidades e, mais recentemente, o fenômeno do confinamento, né? Então, no nosso manifesto, eu chamo nosso porque uma gama muito grande de pessoas contribuiu para o desenvolvimento desse manifesto, que fala e destaca essa urgência para uma chamada de ação, menciona que é preciso sensibilizar e mobilizar pessoas, grupos sociais e governos para a promoção de uma vida mais ativa, considerando benefícios para a saúde em comunidades mais solidárias. O que é isso, senão a busca por prioridades para o futuro e ideias para a ação efetiva? Então, nós temos que começar, individualmente e coletivamente, a decidir sobre o nosso futuro. Nós vamos evoluir pós-Covid ou vamos apenas observar mudanças que nem sempre são positivas, né? Então, se nós queremos um mundo mais ativo, um mundo mais solidário e feliz, é necessário que nós observemos diretrizes globais e que procuremos ações efetivas, criativas, inovadoras no âmbito local, para que essas diretrizes globais se materializem e que toquem as pessoas e que ocorram, de fato, as mudanças que nós queremos e trabalhamos no sentido de que elas ocorram. Aqui tem meu e-mail. Eu dizia para os meus alunos sempre, olha, numa apresentação, quando alguma coisa der errado, nunca peça desculpas. Diga, olha, esse é um fator da tecnologia. Eu achei que estava funcionando e não funcionou. Lamento pela perda de qualidade do seminário em função disso, mas agora nós temos a oportunidade de conversar e eu tentarei responder as perguntas e dúvidas que vocês tiverem em relação ao que eu consegui apresentar. Muito obrigado pela paciência de vocês.